Pessoal, uma make transforma, né? Eu cheguei aqui no Salão Classic e o Matheus já me pegou, falou, não, vou colocar uns cílios em você. E é sobre isso que nós vamos falar, a make, uma dica de produção com o Matheus Rezende. Eu quero uma dica super legal pra gente que gosta de balada e passear à noite. Fala aí pra gente, que dica que você nos dá, Matheus? Então, Rose, hoje a minha dica é sobre uma maquiagem clean, glam, sabe? Que tenha bastante brilho, bastante efeito de luzes no rosto. Porque é isso que as modelos estão mais usando em passarela, em televisão, aquela coisa mais beleza, acabei de acordar. Mas dá pra fazer em casa? Dá pra fazer em casa, tranquilo, é super fácil e é bem de boa. Nem precisa ir no salão, você mesmo vai dar aquela passeada à noite, então dá pra se produzir. Dá sim, e com certeza pode ter certeza que vai arrasar. Vamos lá, então. Então a gente acompanha, e essa modelo também é super linda, como que é o nome? Natália Esteves. Aí, então a gente vai acompanhar a produção da Natália. Eu vi você limpando o rosto dela, esse é o primeiro passo. Eu limpei com a astringente, depois eu passei um demaquilante só para tirar mesmo as impurezas do rosto. E agora eu vou começar com a parte do olho, né? Porque sempre eu faço a maquiagem, primeiro o olho para depois fazer a pele. Por quê? Porque às vezes você acaba dando toque na sua pele, às vezes puxa um pouquinho aqui, daí fica marcadinho dos dedos, entendeu? Aí eu prefiro fazer a pele depois que a hora que termina de fazer a pele já fica perfeito. Não tem marcação, não tem dedo, não tem nada. Aí eu prefiro assim. Aí eu vou começar pelo corretivo nos olhos. Eu sempre tive dúvida, os olhos a gente cobre com sombra, tudo, mas então precisa de um corretivo? Precisa, porque essa parte dos olhos aqui, ó, você pode reparar que aqui de um olho para o outro fica mais claro, né? E essa parte aqui é onde fica mais escurinho, entendeu? Então eu prefiro amenizar essa parte mais escura para ter a sombra mais perfeita, para você ver mais a cor da sombra, entendeu? O corretivo é sempre um tom mais claro? Sim. Você coloca um tom mais claro porque normalmente essa parte aqui é a parte das olheiras. Então é onde fica mais escuro. Normalmente, em pele mais clara, assim, igual a da Natália, você pode usar um tom mais claro. Na parte das morenas, negras, quando tem muita olheira, você não pode colocar diretamente o corretivo mais claro, porque senão fica acinzentado a parte da olheira. Então, normalmente, eu uso um pouquinho de batom vermelho para dar umas batidinhas, assim, só um pouquinho, não precisa ser muito, porque senão vai ficar muito rosado. Primeiro eu bato o batom vermelho, depois eu venho com o corretivo e dou uma espalhada, que daí ela vai trazer o quente do rosto. Aí aqui eu passei o corretivo e passei o produto na sobrancelha, né, pra delinear. Agora eu vou começar com a base, daí eu pego a base da cor da pessoa e vou dando batidinhas para poder pigmentar bem. E daí aqui a gente vai trabalhar o desenho da sobrancelha. Aí você vem bem rente. Nas primeiras vezes é mais difícil fazer isso, mas com prática a gente vai conseguir na perfeição. Primeiro corretivo, depois a base. Depois eu venho com uma esponjinha só para não ficar com pontinhos, só para dar uma esfumadinha na base. A esponjinha ou o blender que a gente usa? Faz. Eu gosto mais desse porque eu consigo colocar o dedo e fica mais durinho. E essa esponjinha aqui, ela é como se fosse o blender, né? Ela é bem macia e eu acho que fica a mesma coisa. É mais mesmo de profissional para profissional. Cada um pega a tua prática e aí vai, entendeu? É um uso que tem em casa numa situação dessa. Mas hoje em dia todo mundo tem, né? O blender virou febre e todo mundo... E tem também essa aí, eu tenho os dois, a esponjinha também. Eu prefiro esse daqui porque daí você consegue colar a base no olho, entendeu? Eu prefiro. O blender eu acho... Também não gosto muito do blender, não. E ele é difícil de manusear, né? Manipular, ele é muito gordinho, né? Daí você tem que ter muita precisão na sua mão. Aqui não, é só você ir batendo, ó. Ele é delicado, né? Que daí você consegue. Daí você não vai de novo pra sobrancelha, onde a gente já delineou.
Que daí às vezes Borrar. do blender acaba indo pra sobrancelha de novo, daí a gente vai ter que passar de novo. Aí vai ter 2 trabalhos. Aí a gente só vai passar mesmo aqui a esponjinha e pronto, tá finalizado. Aí outra dica que eu falo é de não passar pó, porque daí essa base ela vai formar, vai ser como se fosse um primer pra gente. Pra sombra pigmentar mais, entendeu? Como ela é molhadinha, ainda ela tá secando, então daí ela vai ajudar na pigmentação da sombra. Não vai atrapalhar? Não vai atrapalhar, ela vai até segurar mais. O pó, como é pó com sombra, os dois são pó, então daí eles não conseguem grudar um no outro, entendeu? Então daí eu prefiro fazer assim, passo o corretivo, passo a base e depois eu venho com a sombra. Mas isso porque você é profissional. E a gente que não tem essa tarimba que você tem, quando ele tá mais molhadinho, passou errado, errou. Né? Agora, quando tá com pó, ele passou, é mais fácil para você consertar, não é? É, mas só que assim, se você quer uma pigmentação de sombra, normalmente não é todo mundo que vai ter uma sombra mais pigmentada, entendeu? Normalmente é só mais os profissionais que têm essa sombra mais forte, entendeu? Então, eu acredito, na minha opinião, que é melhor você passar a base para pigmentar a cor da tua sombra do que você passar o pó e não ter a cor da sombra. Pelo menos você consegue esfumar, passar o pincel, isso daí é só dar uma esfumada que você consegue tirar o que você quiser, entendeu? Eu prefiro assim porque eu consigo fazer a pigmentação da sombra da cor que eu quero, entendeu? Ela não fica diferente. Às vezes, se eu passar o pó, daí não pega aquela cor forte que tem da sombra, entendeu? Daí não é a mesma coisa que tá no potinho, entendeu? Então, aqui é até engraçado porque isso daqui é um blush. Então, essa cor bronzer que vem de blush, normalmente a gente encontra mais com as cores para blush mesmo, né? Sombra é difícil a gente encontrar essas cores mais um marrom terra, assim, uma coisa mais avermelhada. Então eu vou usar essa sombra, essa cor do blush para dar o efeito do olho, uma coisa mais praia, assim, sabe? Aí você passa na pálpebra inteira, ó, você pode ver que é um pincelzinho de esfumar. Aí eu vou pegar aqui, pigmentar na raiz dos cílios. Você pega bem, pigmenta na raiz dos cílios e depois você só vem esfumando, ó. É bem simples. Você vai até o côncavo, a pálpebra inteira. Isso. Eu só não chego tão perto da sobrancelha aqui que depois eu vou fazer a iluminação, tá? Mas aqui na pálpebra móvel vou passando tudo. Aqui depois passar um pouquinho dessa parte aqui perto do nariz, eu vou pegar o iluminador e dar uma clareada ali, tá? Ó, aqui eu vou passar um marrom terra, só na parte do côncavo, para dar uma aprofundada, ficar um pouquinho mais aprofundado. Mas é pouca coisa, tá vendo? Ó, e eu consigo já esfumar. É um clássico V, né? Isso. E aqui eu consigo fazer bem a marcaçãozinha, ó. E é só no finalzinho mesmo do olho. Pra não usar o preto. É aí onde eu quero chegar, que eu não quero usar preto nessa maquiagem, entendeu? Eu só vou usar a cor de cobre e a cor do marrom. Nessa maquiagem eu prefiro aplicar essa sombra já com 2 pincéis que esfuma, que daí ela já não fica com marcação, entendeu? Você pode ver que é só na parte de lado, aqui no finalzinho, e depois eu venho com aquele pincel mais gordinho e dou aquela esfumada para não ficar tão forte. Vou pegar o iluminador, ó, uma quantidade média, e aplico, e depois eu dou uma esfumada. Ah, eu costumo pegar o pincel, bato para não cair assim, você não. Você pegou ele cheio e bate aqui. Aplico para não escorrer aonde eu preciso, porque daí eu vou usar menos produto, entendeu? Porque se eu bater, toda hora que eu bater eu vou perder produto, entendeu? Então a gente tenta usar o máximo possível. Então aqui eu faço a iluminação. Você pode ver, ó, que a gente já perdeu aquela marcação que tá aqui do outro lado, ó, sem finalização, tá vendo? Aqui já fica mais iluminado, ó. Eu trago pra dentro do olho, ó.
2 fumados. Você fez dali até aqui. Isso, do começo do olho até o final do olho. Que daí não fica nenhuma marcação, entendeu? Bem natural, né? Fica bem natural. E daí ele fica menos marrom, entendeu? Eu aplico e depois eu venho esfumando, ó. E não tem problema de você subir por cima do marrom, porque daí é como se fosse uma mesma sombra, entendeu? Ó, no comecinho, que a gente chama de ponto de luz. Aí a gente vai esfumando, ó, tá vendo? Que não fica nenhum tipo de marcação. Abre o olho. Ó, a diferença que dá daquela hora que tava sem passar o iluminador pra agora, entendeu? Você perde essa marcação aqui, ó. O olho fica mais claro. Eu gosto até de passar um pouco mais no comecinho do olho. Fecha o olho. Aqui, ó. Que eu acho que fica elegante. É o ponto de luz que você falou. Pontinho de luz. Que eu acho que fica elegante, ó. Abre. Eu também gosto. Pra você ver a diferença, ó. Tá vendo? Eu acho Pega na parte elegante. de baixo também. Isso, é naquele buraquinho que o nosso olho tem. Você aplica ali e traz um pouco pra cima do marrom. Fechou. Aí aqui depois eu vou passar o delineador. Aí eu vou pegar aquele marrom que eu comecei lá do começo de sobrancelha, que é aquele pozinho, um marrom mais escuro, mais acinzentado, você pode reparar. Vou pegar só um pouquinho dele e vou apagar essa cor desse delineador aqui, ó, do final, para não ficar ponta, entendeu? Apliquei a sombra, eu venho com aquele outro pincel mais gordinho e dou aquela esfumadinha. Matheus, a gente vê você pondo os cílios, parece que é tão fácil. Tem algum segredo? Então, tem muita gente que gosta, que tira da caixinha do lugarzinho que vem, tira ele direto e coloca no olho, mas não. O segredo é você cortar e adaptar ele no teu olho, porque tem gente que tem um olho menor, tem gente que tem um olho maior, então eu prefiro cortar. Normalmente eu nem fico medindo muito no olho, eu já vou direto que eu corto 3 gominhos dos cílios, ó, 3 a 4 gominhos, entendeu? A parte maior. No final dos cílios. Então eu peguei lá da caixinha, eu vou cortar, aqui eu vou cortar 4, ó, cortei 4 gominhos dele. Tá vendo? E daí eu vou colocar agora no olho e pra medir, entendeu? Ó a diferença que dá, porque daí fica mais natural, que daí tem no começo do nosso olho tem um pouquinho de cílios aqui que é natural e no final também. Então daí fica aquela coisa mais no meio do olho e não fica aquela coisa muito... Ai, tô usando um postiço de cara, entendeu? Ele consegue se adequar mais no olho, entendeu? Aí eu gosto de passar um pouquinho nas duas pontas dele, um pouquinho mais pra baixo, que daí cola certinho nos cílios mesmo. Daí tem gente também que coloca na pele, por cima tipo do delineador, alguma coisa assim. Eu gosto de colocar os cílios rente ao outro cílios natural. Ó, que ele fica mais natural. Aí eu só espera um pouquinho, igual eu esperei ali. É coisa de segundos mesmo. Você espera um pouquinho só pra ela dar uma secadinha, cola. Aí você vem e cola. E coloca nos cílios. É bem fácil. Só que é claro que se a pessoa vai colocar em si mesmo, eu acho um pouquinho mais difícil. Então daí você tem que dar aquela puxadinha, colocar, vir com alguma coisa e dar uma abanadinha pra secar mais rápido. Entendeu? Mas se for nem outra pessoa é mais fácil. Eu prefiro. Aí eu vou vir, aí onde eu vou usar o delineador líquido. Porque quando você passa a cola, ela tem que ficar secando um tempo para ela ficar transparente. Só que não é toda a cola que fica transparente. E como eu já fiz o delineado com a caneta muito mais prático, eu vou pegar o delineador líquido só para aplicar por cima dos cílios para tapar aquela parte que fica ainda o branquinho da cola. Da colinha. É, ó. Que daí não fica aquela coisa muito feia, entendeu? Ó, daí eu passo só por cima da cola, tá vendo que daí vai desaparecendo?
Bom, agora o olho tá pronto, então. O olho tá pronto. Aí depois, a hora que só vou esperar dar uma secadinha aqui no delineador pra hora que abrir não manchar. E depois eu já vou abrir o olho, limpar a parte de baixo com demaquilante, retirar os resíduos que caiu de sombra, que fica um pouquinho aqui, igual que você me perguntou. E depois dali eu só vou começar a pele. Bom, então a gente vai esperar você finalizar para ver o resultado final. Vamos lá? Vamos sim. Aqui eu tô finalizando a parte de baixo, você pode ver que não tem muita coisa. A única coisa que eu passei foi mesmo o rímel, embaixo, passei bem. E aqui embaixo eu tô passando lápis branco, que normalmente todo mundo tem. E com o pincel, aquele pincel lá de esfumar, que eu esfumei lá em cima o marrom, eu vou pegar ele e vou dar uma sujadinha aqui embaixo, ó. Que é com a sombra. Isso, que é aquela sombra, mas eu não vou pegar mais sombra. Eu só vou pegar o que tava no pincel, entendeu? Aquele sujinho que fica no pincel que eu usei, eu vou só sujar ali. Então não é uma coisa muito forte, só pra dar uma profundidade ali embaixo. Porque daí o lápis branco vai fazer o olho dela abrir e o rímel alongar. Então daí eu faço só uma demarca ali de sombra, só pra dar uma finalização mais bonita. Ah, Matheus, ficou perfeito! Agora eu amei essa dica. Quero te convidar para dar outras dicas de como a gente colocar os cílios postiços em casa, na gente mesmo, como afinar o rosto, porque eu amei essa dica de fazer os olhos. Maravilhoso. A nossa modelo já é bonita, ficou maravilhosa. E você é convidado para a nossa próxima dica de beleza aqui do Classic. Topa? Claro. Vamos lá. É isso aí. Se você quiser assistir novamente essa dica de beleza, super dica, olha só, que olho que ele ensinou a fazer hoje, hein? Eu aprendi um monte com ele. É isso aí. Se você quiser ver novamente essa matéria, é só acessar o nosso canal no YouTube. Lá tem essa e outras matérias também. Foi muito bom estar com você e a gente volta no próximo programa com uma próxima dica aqui do Salão Classic. Tchau, tchau.